Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre a mulher samaritana e os 5 maridos dela. A mulher samaritana de João capítulo 4, que teve um encontro transformador e libertador com o nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, mas que carregava com ela uma energia emocional, uma energia espiritual de contaminação por diversos homens que haviam passado pela vida dela. E esse padrão de idolatria tipifica também um padrão de contaminação maligna com o território da Samaria. Ora, João capítulo 4, versículo 4 em diante diz assim, E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, no entanto eram primos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é muito fundo, onde tens essa tal água viva para beber? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo dele próprio os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dentro dele uma fonte viva para jorrar ao ponto de tocar na eternidade. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui todo dia com o meu balde e tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu dizendo, não tenho marido. Jesus foi profeta na vida dela dizendo, disseste bem, não tenho marido, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, devia ser da vizinha dela. Isso disseste com verdade. A mulher lhe respondeu dizendo, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus lhe respondeu, mulher, creia-me que a hora é chegada em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem em qualquer lugar adorareis ao Pai. Vós adoram o que não compreendem, o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio à humanidade pelos judeus. Mas a hora vem, é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama o ungido, o Cristo, o Hamashia, vem. E quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus lhe disse, eu sou eu que falo contigo. Poderia falar uns 3 dias, gravar aí uma semana inteira de devocional só na riqueza e na profundidade desse texto. Essa mulher tem um problema de manipulação de energia sexual, porque essa mulher tem um problema de adoração. A adoração e a energia sexual andam intimamente juntos. Por isso que a religião monoteísta adora a um Deus e tem a proposta de ser monogâmica. E o politeísmo normalmente está ligado a diversas divindades pagãs. Existem algumas exceções a essa regra, mas via de regra, a energia sexual e a adoração ao Deus vivo estão diretamente ligadas. Essa prática gera bênção ou gera contaminação sobre a terra. Então existe o elemento terra, que é uma personalidade no mundo espiritual, Samaria. Existe o elemento mulher ferida, mulher traumatizada, mulher cujo padrão de manipulação da energia sexual faz com que ela constantemente sofra e cause sofrimento. Ela é ferida e ela multiplica ferindo os outros. 5 maridos já tivestes, esse que você tem nem teu é.
Jesus é o 7º homem que está entrando na vida dela. Só que Jesus não está entrando na vida dela para fazer sexo, para amá-la no relacionamento amoroso, sexual da época. Jesus está entrando na vida dela com o amor do céu, com o amor divino, com a compaixão e a misericórdia que só Deus pode olhar essa mulher, apesar dos pecados e dos demônios dela, e enxergá-la através de uma cortina chamada misericórdia, graça, sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus está comunicando a ela um amor que nenhum desses 5 homens e o 6º, que nem dela é, nunca tinham comunicado para ela. Por isso que Jesus é o homem perfeito que entra na vida dela. É a 7ª figura masculina que está entrando na vida dela. Não sei se o pai dela falhou em comunicar este amor masculino para ela na sua infância. Eu não sei se ela foi estuprada, se ela foi abusada, se ela foi treinada por uma mãe cujo referencial de adultério estragou e construiu modelos neuróticos na mente dela, e agora ela está multiplicando esses padrões de iniquidade que ela viu na mãe, na tia, na prima, na avó, na bisavó, na tatravó. É muita complexidade para uma narrativa tão simples. Mas o fato é que tudo está dando errado na vida dela, porque ela não sabe aonde adorar. Ela não sabe ao certo a quem adorar. Ela não sabe ao certo como adorar. A religião ela consegue complicar coisas simples da espiritualidade. Filha, nem em Jerusalém, nem na Samaria, em qualquer lugar, Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Eles querem ganhar dinheiro na Samaria, criam um mito e uma superstição de que o lugar de adorar é na Samaria. Eles querem ganhar dinheiro no templo de Herodes, lá em Jerusalém. Eles criam uma outra superstição, uma outra tradição oral, uma outra pulso psíquico de superstições e de informações que faz as pessoas se sentirem mais espirituais por estarem caminhando mais longe, mais distante para adorar no templo de Herodes em Jerusalém. Mas eu te digo, o Pai está à procura de adoradores na terra. Deus é o Shaddai, todo-poderoso, o Deus suficiente, o Deus mais que abundante, procurando por algo na terra, sim, procurando por pessoas para estabelecer uma relação de comunhão, procurando por corações quebrantados, procurando por corações contritos, procurando por pessoas cujo coração seja totalmente dele, a fim de se manifestar como um Deus poderoso a essas pessoas na terra dos viventes. Um Deus que é todo, que é onde, no entanto, procura por mim e por você na terra dos viventes, não para jogar videogame, mas para nós o adorarmos, e não como um religioso adora, o adorarmos em espírito e em verdade, com intensidade, com extravagância, com um quebrantamento que a média dos religiosos, escravos do sistema de culto público, litúrgico no templo, não conseguem adorar. Este é o capítulo 4 do Evangelho de João. Mais tarde os apóstolos chegam e eles estão ali, não comida para Jesus, Jesus não vai querer comer. Aquela mulher ali, ela é o que nós chamamos de personificação visível de um discernimento espiritual invisível. Tá? Nós chamamos de homens fortes das trevas, mulheres fortes das trevas, homens chaves do território. E quando o Senhor Jesus se revela e essa pessoa se quebranta, essa pessoa nasce de novo, essa pessoa entrega a sua vida a Jesus, acontece um fenômeno dominó naquele território. Imagine que você pegou o avião, foi para Abu Dhabi, o centro comercial e político dos Emirados Árabes, passou alguns dias em Dubai, fez turismo, tirou foto e ficou muito feliz com tudo que você comeu em Dubai, e nessa viagem você evangelizou filipinos, sírios, etíopes que trabalharam na mão de obra escrava para construir Dubai e moram hoje nas cidades circunvizinhas. Glória a Deus, essas pessoas vieram para Jesus. É muito importante que essas pessoas entreguem sua alma a Jesus. É muito importante que essas pessoas recebam Jesus como seu Salvador, e você vai voltar com uma experiência transcultural de missões, com a sua fé viva, e aquelas pessoas com a revelação de Jesus, o Cristo, na espiritualidade delas. Agora, imagine você que nessa viagem você teve uma experiência e um encontro semelhante a esse, com uma das principais esposas do sheik absoluto dos Emirados Árabes. O próprio rei, o próprio sheik, o próprio ministro, o próprio líder das Forças Armadas dos Emirados Árabes, o próprio soberano
monarca, porque ela não é uma democracia eleita democraticamente, ele tem a revelação de Jesus, ele tem uma experiência com Jesus. Esse cara influente, esse cara chave, esse Demétrio, não agora de Éfeso, da cidade de Éfeso, Atos capítulo 18 e 19, mas essa personificação de Demétrio da Samaria. Essa mulher, ela é no mundo espiritual, para Samaria, uma chave tão influente e tão estratégica de remissão do território, quanto Demétrio era a pessoa forte que impedia o reino de Deus de se avançar e de se expandir em Éfeso. E assim, cada cidade, cada território tem uma personificação dessa. Imagina que lá em Abu Dhabi, lá em Dubai, você evangelizou exatamente esse cara. Esse cara-chave recebe a Jesus, e isso se torna notório na mídia, isso se torna notório na televisão, na imprensa internacional. Você consegue entender que essa bomba do reino de Deus, disparada numa fortaleza demoníaca na mente de uma pessoa estratégica no território, dá um efeito dominó e infinitamente o avanço no reino de Deus, a progressão evangelística, o crescimento numérico, as conversões se tornam mais estatísticas, mais matemáticas, mais intensas do que se você ficar a vida inteira evangelizando somente a mão de obra que trabalhou como operária nas cidades circunvizinhas de Dubai? Não que essas almas não sejam importantes, mas quando um feiticeiro, quando um satanista, quando um sacerdote de alta hierarquia do voodoo no Haiti tem a revelação de Jesus e ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, então acontece um efeito dominó de milhares de outras pessoas irem para Jesus de uma forma rápida, de uma forma espontânea. É exatamente isso que está acontecendo em João capítulo 4. Essa mulher samaritana, ela personifica no visível um espírito do território, a psique da Samaria. Eu fui uma vez pregar em São Roque, quilômetro 53, 54 da Castelo Branco. Evangelizamos na praça, evangelizamos no centro e vimos que na Basílica Romana do centro da cidade de São Roque havia um santo que era lambido com suas chagas e suas feridas na perna por cachorros. Essa é a história do Roque, do catolicismo romano. Um mendigo cercado de cães lambendo as suas feridas. E essa personificação espiritual está em gesso, está no altar, está com uma linguagem artística muito grande, muito bonita, muito histórica lá na Basílica do centro da cidade de São Roque. A cidade tem o nome do ídolo. E algumas quadras de distância da cidade, eu entro numa casa de uma velhinha para evangelizar ela. E essa mulher, pobre, mendiga, na sua casa humilde, com goteiras, abandonada pelos filhos, pelos netos, ela tem uns 80 cachorros vira-latas que ela alimenta e que vivem ao redor dela. Da sua aposentadoria come ela e come 80 cachorros com carrapato, com doença, com sarna, porque não tinha dinheiro para remédio, para tudo isso. Também não tinha coragem de matar os cachorros. E ela era conhecida na cidade do santo cujas pernas e feridas era lambida por cachorros, como a mulher que recolhia os cachorros de rua e levava para a casa dela. Algumas quadras de distância da basílica. Quando ela senta no sofá, os cachorros começam a lamber as feridas da perna dela, literalmente a 1 metro de distância de mim. Deus falou comigo, esta mulher é a chave da cidade, esta mulher é o Demétrio de São Roque, esta mulher é a mulher samaritana de São Roque, mesma função, mesma estratégia, mesma chave. Essa mulher é a personificação visível da psique e do ídolo invisível que é entronizado e adorado no território. Quando eu falei de Jesus para ela, ela chorou, ela se emocionou. Quando eu falei que ela tinha que romper com o ídolo e adorar única e exclusivamente a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela me expulsou para fora da casa dela. Ela quase me matou, ela quase me bateu. Ela não endemoniou, não incorporou, ela ficou furiosa e nos pôs para fora da casa, e os cachorros então ficaram endemoniados. Os cachorros endemoniaram. Literalmente o ídolo se manifestou nos cachorros, nos carrapatos, nas feridas, na agressividade daqueles cães. Então receber Jesus, amor, graça, choro, vovozinha, idosa,
pobre aposentado que sobrevive da sua aposentadoria da comida para os vira-latas de São Roque. Quando confrontamos o ídolo, nos botou para fora e os cães endemoniaram. Veja, se essa pessoa recebe a Jesus, recebe a revelação e rompe com o ídolo, o território é transformado. O reino de Deus avança. Toda aquela janela territorial passa a ser bombardeada. Não tem como falar de adoração sem falar de culto. E não tem como falar de culto sem falar de cultura. Toda cultura é a sistematização antropológica de um culto, é a sociologia de um culto. E esta mulher teve 5 maridos, literais. Mas no mundo do mapeamento espiritual, esses 5 maridos significam 5 culturas e 5 ídolos que foram entronizados e adorados na história do pedaço de terra da Samaria. Por isso que o pedaço de terra da Samaria, antes de ser samaritano, ele já havia sido contaminado por outros deuses, por outras culturas. Em 2 Reis 17 e 24 fala sobre isso. 2 Reis, capítulo 17, verso 24, nós vamos conhecer mitologicamente e culturalmente na história deste pedaço de terra quem seriam os 5 ídolos, os 5 maridos desta personificação espiritual da mulher samaritana. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sepharvaim. 5 culturas, 5 povos diferentes. E os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, a Yahvé, ao Deus absoluto, ao Deus único, ao Deus verdadeiro. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns destes moradores de 5 culturas pagãs que acabaram de chegar e de se estabelecer em Samaria. Cada um trouxe a sua cultura, a sua comida, a sua música, a sua dança, a sua língua, o seu idioma, os seus deuses, os seus templos, os seus sistemas de crença, os seus ritos litúrgicos. Agora, a terra da Samaria não adora mais a um único Deus, Yahvé. Ele adora a Yahvé, o 6º marido, mas ele tem 5 novos amantes, 5 novas divindades, 5 novos templos, 5 novos deuses, 5 novos ídolos sendo introduzidos e estabelecidos no perímetro geográfico de Samaria. Deus não gostou da brincadeira e mandou leões comer alguns destes adoradores dos 5 amantes que estão se estabelecendo na psique do mapeamento espiritual do território samaritano. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre elas, e eis que mataram, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá alguns dos sacerdotes judeus que transportastes de lá. E vá e habite lá, e eles lhes ensinem o costume do Deus da terra, Yahvé, o Deus único, o Deus soberano, o Deus dos samaritanos, antes de chegar 5 povos, 5 culturas, com 5 templos, com 5 ídolos e 5 padrões de adoração a 5 novos seres. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor Deus, os deuses judeus. Porém, cada nação fez aos seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitavam. E os da Babilônia fizeram para si Sucote e Benote, o nome de um ídolo. E os de Cuta fizeram Nergal, é o outro ídolo. E os de Ramate, que é a terceira cultura, fizeram para si Aziman, que é o nome do terceiro demônio, do terceiro ídolo. E os Aveus, que é o nome da quarta cultura, fizeram para si Nibás, que é o nome do quarto ídolo. E Nibás e Tartak, agora são 2 ídolos que
a cultura Aveu adora. E os Sefarvitas, que é a quinta cultura, queimaram seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Veja que só o mundo todo dá 7 ídolos, 5 culturas pagãs e 5 sistemas de crença e 5 sistemas de culto. Tudo na feijoada macroecumênica da Samaria. Do jeito que o diabo gosta. E os leões fazendo a festa. E eles não estão entendendo porque que o Deus absoluto, o Deus da terra, o Deus dos samaritanos, antes de serem levados escravos para a Babilônia, a Síria e todo o contexto, por que esses leões estão vencendo eles? Também temiam ao Senhor. Então, se não fosse o suficiente 5 culturas adorar a 7 ídolos, também adoravam a Yahvé, ao Deus da Bíblia, ao Deus dos judeus, ao Deus único do povo de Deus, ao Deus da terra anterior do estabelecimento desses 5 ídolos. Talvez você não saiba, mas dia 14 de maio do ano passado era para o Papa Francisco ter ido a Dubai inaugurar o templo macroecumênico, a nova Torre de Babel, que já está pronta, que já está construída, que possui 9 altares para as 9 maiores religiões do planeta Terra, com 9 portas de entrada. Bom, aqui nós não temos ainda o número 9, aqui nós temos o número 7 mais o Senhor, 8 divindades sendo adoradas em Samaria. E por causa do Covid, esta cerimônia de inauguração do Templo Macroecumênico de Dubai foi prorrogada. Você não percebeu a palavra do ídolo que Hamate adora? A cultura dos moradores de Hamate fizeram para si um ídolo, uma estátua, chamado Azimá. Algumas traduções traduzem o nome dessa personificação espiritual por Azimon. E quem é Azimá? Azimon, Baphomet, variantes mitológicas de um ser espiritual, de uma divindade que ataca o pulmão, o alvéolo, o brônquio, a laringe, a faringe. É desta raiz semântica, do nome deste demônio, deste ídolo, adorado, entronizado pela cultura de Hamate, que fizeram para si uma estátua chamada Azima, que surge na língua portuguesa a palavra da doença, asma. Já teve asma quando foi pequeno? Já teve asma na sua infância? Quando as pessoas e as crianças tinham asma, na região de Hamate, faziam uma oferenda a uma divindade idólatra pagã, a um demônio disfarçado de anjo de luz, chamado Azima. E ele curava a asma. O que é o Covid? É uma manifestação mitológica e espiritual da atualidade que resgata e reativa espíritos da antiguidade com doenças respiratórias. Gangrena, necrosa, tira a capacidade do pulmão, dos brônquios, dos alvéolos de respirar. Nada novo debaixo do sol, Salomão. São antigos modelos, antigos sistemas macro expressos e sistematizados pela mídia no planeta Terra. Um altar de Azima. É o ressurgimento do antigo culto e oferenda da cultura de Hamate. E eles fazem isso para afrontar a adoração única e santa ao verdadeiro Deus, ao Deus dos samaritanos, ao Deus dos judeus, ao Deus dos cristãos, ao Deus da Bíblia. Veja que esta expressão e esta personificação mitológica é uma divindade com a qual a terra se prostitui, tipificando a mulher samaritana com seus 5 maridos, o 6º que ela tem nem dela é, e Jesus entra para limpar a alma dela. Assim Jesus quer limpar a terra, assim Jesus quer limpar não só o pedaço de terra da Samaria, assim Jesus quer limpar o planeta Terra de uma contaminação idólatra pagã de adoração a falsos deuses, a falsos ídolos. Assim, a humanidade precisa se dobrar e se prostrar perante a cruz de Cristo, reconhecer a sua morte e ressurreição e clamar pelo sangue de Jesus para receber vida e vida abundante, para receber cura de todas as doenças, inclusive
das ligadas ao ídolo mitológico, demoníaco, histórico da antropologia de Hamat, Azima. Temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, diz o versículo 33, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Babilônia, Cuta, Hamat, Ava, Sepharvaim. Demônios, ídolos, sistemas de culto e sistemas de adoração que cada uma dessas 5 culturas trouxe para a cidade de Samaria. E essa energia contaminou a terra, e essa energia contaminou a psique, e essa energia fica como um eco emocional, um bumerangue do inferno ressoando sobre a mente da população, sobre o inconsciente coletivo. E séculos depois, Jesus está conversando com a mulher samaritana, está vendo que ela tem o problema dela, com os ex-5 maridos dela, mas ela, com o problema dela, personifica, torna-se um ícone encarnado e visível de um espírito que opera no território há milênios, há séculos, há gerações. A chave continua sendo a mesma. Adora o Pai, em espírito e em verdade, em qualquer lugar, aonde você estiver. Beba da água que Jesus dá, porque a água viva que Jesus dá lava os alvéolos, lava os brônquios, lava a faringe, a laringe, a garganta, o coração, o estômago, o rim, o fígado, lava o teu sistema imunológico, lava o teu espírito, lava a tua alma batida e o teu coração contrito, tira a tristeza, tira a perversão, tira a doença, tira a morte. E é impossível controlar esta mulher samaritana. É impossível proibi-la de evangelizar. Ela se torna a maior voz profética para evangelizar a Samaria e dizer: o Messias, Jesus, o ungido, o Cristo, o Hamashia chegou, ele está entre nós. Receba essa mesma unção e beba desta mesma água espiritual que a mulher samaritana bebeu. Seja liberto da história da tua família, dos ídolos do avô, do bisavô, do tataravô. Toda a contaminação na nação brasileira está sendo afrontada, confrontada, bombardeada. Por isso, na geopolítica, tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos conflitos. São séculos, desde o Brasil Império, de pactos e aliança com as trevas, que agora um povo se levantou para quebrar. E não ache que isso vai quebrar com uma oração de autoajuda. Mas o sangue dos mártires, o sangue dos profetas, clama mais alto. Receba essa palavra no seu espírito. Ore, medite, estude, leia, releia. Aplique isso na sua vida. Participe, depositando sua oferta, para que vídeos, estudos devocionais semelhantes a esse possam ser produzidos. Nós temos uma aula completa de 2h30, quase 3 horas falando desse assunto. Você adquirir no futuro próximo em nossa plataforma de e-commerce, de aulas online. Deus te abençoe. Participe depositando sua oferta e mandando seu pedido de oração. E até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.